Olá, boa noite. 6 em ponto. Hoje é segunda-feira, 7 de julho de 2025. Eu sou Sandra Pedrosa. Vamos aos destaques de hoje do TJ Minas Notícias, segunda edição. TJMG determina devolução de imagem sacra ao município de Santa Luzia. Ribeirão das Neves articula justiça restaurativa nos presídios. Motorista que bateu Porsche e causou morte de amigo alega não se lembrar do que ocorreu. E você vai conferir ainda. Rede Mineira de Ouvidorias Públicas realiza amanhã e depois o programa Ouvidoria Itinerante em Belo Horizonte. Você está acompanhando o TJ Minas Notícias, segunda edição. TJMG determina a devolução de imagem sacra. O repórter Fabrício Veloso traz as informações. A 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais modificou decisão de primeira instância e determinou a reintegração de uma imagem bicentenária de Santana Mestra, a avó do Menino Jesus, ao acervo da paróquia de Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte. A ação foi ajuizada pelo Ministério Público de Minas Gerais e pede o reconhecimento do valor artístico e cultural de 4 peças feitas durante o período colonial e mantidas na posse de colecionadores particulares. Imagens de Santana Mestra, São José, Nossa Senhora e São João Nepomuceno. Segundo o MP, as peças estiveram em leilão em 2003. Algumas foram vendidas e outras apreendidas. O espólio do colecionador que detinha a imagem argumentou que ele adquiriu as peças no exterior e que não faziam parte do patrimônio histórico mineiro. Em primeira instância, foi reconhecido o valor histórico, artístico e cultural da imagem de Santana Mestra. Entretanto, foi negada a devolução por entender que a Capela de Santana, onde a imagem estava e onde permaneceu até 1950, já havia sido demolida. Quanto às demais imagens, o juízo negou o valor histórico, artístico e cultural por falta de provas. O Ministério Público recorreu ao tribunal. O relator, juiz convocado Renan Chaves Machado, modificou a decisão, determinando a devolução da imagem à paróquia de origem. De acordo com o magistrado, o vínculo da peça não é com o templo físico, mas sim com a comunidade paroquial. Isso porque a paróquia é a unidade eclesiástica responsável pela peça. Por isso, a imagem deve ser devolvida à administração. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Fabrício Veloso. Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, articula justiça restaurativa nos presídios. Isabela Melano conta pra gente. A comarca de Ribeirão das Neves, na Grande BH, recebeu representantes de diversas instituições para discutir a implementação da justiça restaurativa nas penitenciárias Inspetor José Martinho Drummond e Antônio Dutra Ladeira. Durante o encontro, foram dados os primeiros passos para um projeto piloto de aplicação de círculos de construção de paz nas unidades prisionais, com foco inicial na melhoria do clima institucional e na abordagem de conflitos entre pessoas privadas de liberdade, agentes penitenciários e demais envolvidos no sistema prisional. A iniciativa partiu da juíza diretora do foro, Fernanda Machado, e da juíza da Vara de Execuções Penais da comarca de Ribeirão das Neves, Bárbara Isadora Nardi. A coordenadora geral do COMJUR, Comitê de Justiça Restaurativa do TJMG, desembargadora Mariângela Meyer, conduziu o encontro e destacou a importância do diálogo entre diferentes órgãos para a construção de redes interinstitucionais. Na oportunidade, o coordenador do Serviço de Apoio ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, Samuel Duarte dos Santos, apresentou os fundamentos da justiça restaurativa e as possibilidades de aplicação no sistema prisional, com ênfase na humanização das relações e na promoção de um ambiente mais colaborativo e pacífico. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Isabela Melano. Lei Brasileira de Inclusão completou 10 anos nesse domingo, com avanços. As informações com Valquíria Rios. O Brasil possui mais de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Desse total, pouco mais de 14 milhões são deficientes físicos, de acordo com o último levantamento do IBGE.
Desde 2015, existe uma lei para assegurar que essas pessoas tenham igualdade de oportunidades em relação às demais e não sofram nenhuma espécie de discriminação. É o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou Lei Brasileira de Inclusão, LBI, que completa 10 anos. Santos Fagundes, do Movimento Nacional das Pessoas com Deficiência, afirma que essa é uma data de reflexão, mas também de celebração. Celebrar essa grande ferramenta, todas as conquistas que nós já tivemos, buscar conservar tudo que a gente já conquistou, é um dia para a gente refletir. Tivemos muitas pessoas com deficiência que eram descartadas da sociedade e o que vale agora é, sim, celebrar, refletir, participar ainda mais, da construção das políticas públicas nos municípios. Fagundes, que participou do processo de elaboração da Lei Brasileira de Inclusão, destaca importantes conquistas, como ônibus escolares com acessibilidade e para trabalhadores, a educação inclusiva, e vibra com a mais recente delas, que beneficia os trabalhadores rurais com deficiência. Estou vibrando, Imagine, nós temos aí agora tratores com acessibilidade universal para os trabalhadores com deficiência da área rural, O governo lançou essa semana. Então, estou falando assim com bastante emoção, porque o Estatuto vem oportunizando, a sociedade e o Estado a oferecer, a política de acessibilidade universal. Cego desde 1976, quando atuava como metalúrgico, o integrante do Movimento Nacional das Pessoas com Deficiência afirma que há pontos para se avançar, inclusive em relação ao próprio posicionamento da sociedade. As pessoas não sabem nos abordar com cidadania nas ruas, Queiramos ou não, o tempo se encarrega para que todos nós venhamos ter essa ou aquela deficiência. Quem não acredita nisso, olha para os seus pais, olha para os seus avós, as dificuldades que eles têm de caminhar, de enxergar, de escutar. Então, a acessibilidade universal, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, não é bom só para nós, pessoas com deficiência, aqui na contemporaneidade. Ele é um instrumento que vai servir ali na frente para todo mundo. Para a secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Ana Paula Feminella, a Lei Brasileira de Inclusão é essencial para o fortalecimento da democracia. E dar continuidade ao legado da LBI significa ampliar a participação social das pessoas com deficiência, ampliar os recursos de acessibilidade, é motivo para que a gente cada vez mais difunda essa lei e, principalmente, forme agentes públicos e privados para reconhecer os direitos da pessoa com deficiência, reconhecer que a discriminação em razão de deficiência é algo que faz mal a toda a democracia do nosso país, que a gente precisa consolidar a LBI para que a gente tenha um país mais democrático, um país mais inclusivo e um Estado presente na vida de todas as pessoas. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, foi o autor do projeto que deu origem à Lei Brasileira de Inclusão, que contou com ampla participação popular e foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff em 6 de julho de 2015. Agência Rádio Web, com colaboração de Gisele Brasil, de Brasília, Valquíria Rios. A seguir no próximo bloco. Motorista que bateu Porsche e causou morte de amigo alega não se lembrar do que ocorreu na noite do acidente. E ainda, a Rede Mineira de Ouvidorias Públicas realiza nesta terça e quarta-feira o programa Ouvidoria Itinerante Rede Ouvir MG, aqui em Belo Horizonte. São 6h09, nós voltamos em instantes. Aguarde. O motorista que bateu o Porsche e causou morte de amigo alega não se lembrar do que ocorreu na noite do acidente. As informações com Raquel Medeiros. Foi realizada nesta segunda-feira no gabinete do 2º juiz sumariante do Tribunal do Júri de Belo Horizonte o interrogatório de Rodrigo Rodrigues Andrade Chiatti, que estava na condução de um carro Porsche 911 que bateu violentamente contra um poste e uma árvore. O motorista é acusado de ser o responsável pela morte do amigo dele, Kaique Pelegrino Tavares, que estava no veículo no momento do acidente. Na audiência de hoje, antes do interrogatório do motorista, foi ouvida uma testemunha de defesa do acusado e outra foi dispensada, considerando que com o interrogatório realizado,
a fase de instrução do processo está encerrada, o promotor de justiça Luciano Sotero Santiago solicitou ao juiz que retirasse o monitoramento eletrônico do acusado, mas que mantivesse as outras medidas cautelares. O acusado deve continuar se apresentando bimestralmente à justiça, não pode se ausentar da comarca por mais de 7 dias sem autorização e deve manter atualizado o endereço para comunicações do processo. O acidente com o Porsche ocorreu em 11 de dezembro de 2023, na Avenida Barão Homem de Melo, em Belo Horizonte. De acordo com a denúncia, Rodrigo Rodrigues Andrade Chiatti estava em alta velocidade e dirigia sob efeito de álcool. Ele teria perdido o controle do carro, que colidiu contra um poste e uma árvore. Em decorrência do forte impacto, o corpo de Kaique Pelegrino Tavares foi lançado para fora do veículo, o que lhe causou politraumatismo. A vítima morreu no local do acidente. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Raquel Medeiros. A Rede Mineira de Ouvidorias Públicas realiza o programa Ouvidoria Itinerante Rede Ouvir MG. O evento vai ocorrer amanhã e depois, dias 8 e 9 de julho, das 9 horas da manhã às 5 da tarde, no Parque Municipal Américo René Gianetti, na Avenida Afonso Pena, 1377, no centro de Belo Horizonte. A entrada é gratuita. A ouvidoria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais vai participar. Durante o evento serão recebidos elogios, reclamações, sugestões, entre outros assuntos para serem encaminhados às áreas competentes e realizados serviços de interesse dos cidadãos. O foco da iniciativa é fortalecer a conexão entre a administração pública e a população, possibilitando a oportunidade para ouvir as manifestações dos cidadãos. Além da ouvidoria do TJMG, também estão garantidas as participações do Ministério Público, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, representantes do Governo de Minas, da CEMIG, da Copasa, prefeituras de Belo Horizonte, Contagem, Itabira, Itabirito e Ribeirão das Neves, Câmara Municipal de Belo Horizonte, Instituto Federal de Educação, além do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Minas Gerais, entre outras instituições. Vale a pena participar. Propostas de orientação para o 2º Encontro Nacional Pop Rua Ajude já podem ser enviadas. Leila Diniz. Durante o evento, serão debatidas as propostas enviadas para as oficinas temáticas, com foco na promoção da autonomia e a participação efetiva das pessoas em situação de rua e suas representações. O prazo para envio das sugestões é até o dia 28 de julho, por meio de formulário eletrônico. As sugestões aprovadas irão compor o Manual de Orientações 2025. Promovido pelo Conselho Nacional de Justiça, o evento vai debater o tema Justiça Emancipatória e Liberdades Substitutivas. A ideia é discutir como garantir a todos os cidadãos, principalmente aqueles que vivem em situação de vulnerabilidade, que tenham acesso à justiça e possam exercer seus direitos de forma plena e igualitária, com base na Política Nacional Judicial de Atenção às Pessoas em Situação de Rua. Os tribunais, instituições do sistema de justiça, entidades da sociedade civil, academia e movimentos sociais já receberam ofícios com link para inscrição de seus representantes. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Leila Diniz. 6 horas 16 minutos, o TJ Minas Notícias, 2ª edição, fica por aqui. Uma ótima noite para você, excelente semana, a gente se encontra amanhã. Tchau.